Vamos. Boa noite, pra gente estar começando aqui, esse é o primeiro episódio do podcast Vôlei História que a gente trouxe aqui. Pra ser algo mais divertido, algo mais tranquilo, pra começar já falando, por que a gente tá fazendo esse podcast, né? Primeiro, eu sou o Bruno. Eu sou a Renata. Mas a gente vai falar aqui também uns segundos nomes que a gente usa geralmente, que é um apelido que deram pra nós aí, mas acaba pegando. Mop e Cartomante. Porque se eu não chamar ela de Renata vai ficar esquisito? Vai, eu não quero isso. Então, Exato. por que a gente trouxe esse podcast, né? Muito pelo menos, né? Eu sou um jogador amadoríssimo de vôlei, a Carto é boa pra caramba. Eu sou amadoríssima também, mas enfim. E a gente pegou pra falar sobre isso, tá, não adianta só ficar falando sobre o esporte. A gente quer trazer um pouquinho do porquê que o vôlei é importante, não só pro Brasil, mas principalmente pro todo o continente americano, e a gente vai falar principalmente do lugar que ele foi inventado. Os Estados Unidos. Que é a gigantesca potência mundial maligna, que é os Estados Unidos. Eu não vou abordar tanto maligna no dia de hoje, mas é os Estados Unidos aí que a gente vai estar falando bastante sobre o dia de hoje. Para começar, falar um pouquinho sobre a criação do esporte, né? Para a gente dar todo um contexto geral do que a gente está conversando aqui hoje. Sim. Bom, o vôlei foi criado em Massachusetts em 1895, na YMCA, ou seja, na Associação Cristã de Moços. Meio cringe falar isso em português, né? É meio cringe, o YMCA funciona muito mais em inglês, principalmente. É o segundo esporte que nasceu aí, porque o basquete também nasceu no YMCA. Papo de uns 4 anos antes, assim, na mesma faixa de tempo. Como ver, né? A academia mais popular dos Estados Unidos que vai criando as coisas de verdade aí, né? Então é o esporte criado em 1895, que a gente começa com um nome extremamente ruim, que a gente quer trazer aqui porque vale a pena comentar, que é o Mintonete. O Mintonete, o nome original do voleibol, que sinceramente tira toda a vontade de praticar esse esporte que eu amo mais que tudo na minha vida. Convenhamos que não é um nome muito agradável, que você fala que você vai jogar mintonete, parece que você vai jogar badminton ou alguma coisa do tipo, mas na verdade não, né? É porque, né, o vôlei ele foi criado numa mistura de basquete com tênis, porque o tênis e o basquete são esportes mais antigos. E o basquete, esse professor, né, de educação física, ele claramente viu muita gente que não sabia jogar basquete, estava se machucando, porque ele queria uma alternativa mais violenta, menos violenta. Mais violenta é complicado, né, mas menos violenta pro basquete, então ele criou o vôlei e pegou, porque meter uma rede no meio, né, ao invés de fazer uma parede, foi a rede que é a inspiração do tênis, que tem uma rede aí. Tanto que, né, hoje em dia, quando a gente vai jogar, tem uma rede muito baixinha, a gente brinca que é um infanto juvenil ou que é a rede de tênis. Justamente, na Unesp tem uma rede de tênis, então a gente acaba tendo esse problema várias vezes lá. Diga-se de passagem, a rede original foi com 2 metros, se eu não me engano. E assim, realmente, se você olha o tanto que um jogador de vôlei pula, parece uma rede de tênis, porque o cara passa o tronco inteiro pra cima. É ridículo. O esporte evoluiu muito ao longo do tempo. A gente nem vai estar falando, atletas iniciais do vôlei, por causa que realmente era outro esporte. A gente vai tratando aqui um pouquinho, né, sobre como o vôlei foi se criando, né? O vôlei foi se popularizando bastante ao longo do tempo, principalmente durante esse período da Guerra Fria. Tanto em Guerra do Vietnã, que o vôlei foi muito disseminado, as Forças Armadas dos Estados Unidos jogavam muito vôlei, então foi importante para eles, assim, e essa criação, essa disseminação do vôlei foi acontecendo assim. O vôlei se tornou esporte olímpico, se eu não me engano, nas Olimpíadas de Los Angeles de 1984, se eu não estou enganado, que infelizmente os Estados Unidos foi campeão. Mas imagina, você inventar um esporte e você conseguir perder. Eles fazem isso. Mas no começo... O badminton não, né? O beisebol eles inventaram, eles perderam a última Copa do Mundo pro Japão. Mas aí também entra no outro mérito que o Japão, tipo assim, pegou esse esporte pra Cristo e falou, não, é nisso que eu vou me profissionalizar, é nisso que eu vou ser bom. E tem que fazer isso. Assim como o vôlei. Lembrei, na verdade, o vôlei foi antes até na Olimpíada, porque eu lembrei agora, o Japão foi campeão olímpico em 1970 de vôlei, o Japão masculino. Infelizmente, tá com uma geração muito boa, mas eles estão começando a pipocar, né? Mas vamos... acontece com os melhores times. Acontece com os melhores times, inclusive o Brasil. Jesus do céu, a geração do Brasil... Não vou falar do Brasil, porque é uma situação triste. Se a gente for falar do Brasil, a gente vai perder todo o tempo de episódio aqui só falando do Brasil. O nosso foco é estar explicando por que o vôlei é importante, como ele se envolveu no que é. Pode falar um pouquinho. Bom, as regras e as técnicas, elas foram... No começo era tudo muito amador, tudo muito recreativo, né? Não tinha um tom muito competitivo pra isso. Mas ele foi ficar competitivo quando começou a chegar nas universidades, quando as Forças Armadas, como o Bruno Mop já falou. E, essencialmente, era muito recreativo porque era uma forma dos soldados das Forças Armadas lembrarem um pouco de casa, era uma coisa muito saudosista. Então, tem toda essa questão, de amor ao esporte desde o começo.
Mas ele foi realmente ficar refinado, ter técnicas e regras só mais pra frente, quando, tipo, entrou nas universidades norte-americanas e começou a realmente ter time pra poder competir. É normal, né? As universidades são o motor do esporte dos Estados Sim. Unidos, né? Porque é os Estados Unidos, que é a grande nação do vôlei, foi começar a ter uma liga própria agora, uma liga profissional própria. Agora, nos meados de 2024 para cá, criaram a League of Volleyball, que eles deram esse nome. Muita criatividade. O que a gente tá falando, né? A gente tá falando de vôlei e história, o nome do nosso podcast. A gente não pode clicar muito. E também, né? Porque todas as outras ligas profissionais do mundo são variações do nome Superliga. Na verdade, sim. Só a tradução da liga, literalmente. É literal, Todas as ligas, quase as mais importantes, são todas Superliga. Mas eu sou muito da opinião de que é melhor você tipo, ficar no simples, ao invés de você chegar, tentar meter um nome muito simbólico. O League of Volleyball eles pegaram uma hora, só deixaram de Super League. Muito mais muito fácil. mais fácil. Até a Polônia teve a variação desse que eles chamam de Plus Liga. Mas Polônia também. Outra nação que. Outra não... seleção que a gente não vai entrar no mérito. Se a gente falar de tudo que a gente odeia no voleibol, a gente vai ficar 1h30 aqui conversando, mas falando de coisa séria agora. Por que a gente quer trazer o vôlei aqui, né? Como a gente disse, além de toda a profissionalização, toda a importância que o vôlei teve, como ele foi disseminado durante uma guerra que o povo americano não queria, então justamente foi esse sentimento de sair lá de casa, voltar para casa, a gente vai falar um pouquinho de movimentos sociais aqui também. Acho que o vôlei foi importante nos movimentos sociais, é até hoje, tanto que o vôlei ele é um grande ponto fora da curva nos esportes profissionais, que o esporte, modalidade feminino, naipe feminino, tem um salário maior, uma média salarial maior do que a masculina, então é um marco muito forte e a gente vai começar falando principalmente sobre isso agora. Como que chegou a ser, né, o esporte feminino muito mais valorizado, muito mais bem pago, muito mais profissionalizado do que o masculino? Aconteceu justamente por conta de uma emenda que aconteceu em 1972, que foi a Title IX, e que proibiu basicamente a discriminação de gênero em qualquer programa educacional que recebesse verba federal. Ou seja, isso transformou esse esporte, o vôlei, em uma forma de as universidades terem que investir no esporte feminino. Nesse contexto, o esporte universitário, o vôlei universitário norte-americano, ele assim, escalonou de uma forma surreal de um momento para outro. Sim. E até hoje a gente consegue ver alguns reflexos disso. Quando a gente pega lá a NCAA, que é a grande marca dos Estados Unidos no esporte collegiate sports, que eles chamam assim, o vôlei feminino ele é tradicionalmente mais forte. O vôlei masculino tem começado a desenvolver atletas de mais grande porte, pode dizer assim, nos anos últimos para cá, assim, que desenvolveu atletas olímpicos, assim. Ó, todos os atletas olímpicos americanos que não são naturalizados passaram pelo college, mas de expressão de grande nome, assim, a gente tem os antigos, tipo, o Kurt Kirtley, que é o grande personagem do vôlei, muitos chamam de o melhor jogador da história do vôlei, porque ele é campeão tanto no quadra como no praia, tricampeão, campeão como técnico. Então ele realmente... Tem todos os títulos mesmo. E agora ele está à frente da seleção masculina americana, estava à frente da feminina, foi campeão em 2020 na Olimpíada com elas, em cima do Brasil. Infelizmente. E agora, mas pelo menos a geração americana de agora é uma bosta, então eles não vão fazer nada, mas então, continuando. Ele é o grande player disso, mas quando a gente fala de desenvolvimento histórico mesmo, a gente vai pensar na NCAA feminino. Até hoje, os times mais famosos como Nebraska, Stanford, Wisconsin também jogam muita bola e tiveram mais tempo em alto nível do que times como UCLA no masculino, como Hawaii no masculino, que são grandes players também nessa época, assim. Mas o desenvolvimento feminino começou mais cedo justamente por isso. Seja por bolsas de estudo, por investimento em treinadores assim melhores, estrutura para competição, essas coisas. Tudo isso contribui para que os times femininos tivessem muito mais alto rendimento, assim. Então, nesse sentido, pode-se dizer que a questão dos movimentos sociais, principalmente a questão da igualdade de gênero, influenciou muito essa época do vôlei. Falar um pouquinho também, né, sobre como o vôlei se relacionou no quesito racial. O vôlei começou a ser popularizado como um esporte muito majoritariamente praticado por pessoas brancas. Só que, né, meados da década de 80, assim, o vôlei feminino foi desenvolvendo mais, e quanto mais é desenvolvido, né, os Estados Unidos é assim como a gente. Então a parcela da população afro-americana, como eles chamam lá, do jeito certo, na verdade, do jeito certo de ser chamado, foi crescendo muito a parcela mais diversificada do esporte. Então, sim, primeiramente, o esporte resolveu uma questão de gênero, depois partindo para desenvolver uma questão racial.
Então a gente teve uma atleta de grande porte nos Estados Unidos que a gente vai falar um pouquinho sobre algo muito triste que aconteceu com ela aqui. O Arthur vai elaborar primeiramente antes da gente conversar sobre. A atleta sobre quem a gente está falando é a Flora Jean Hyman. Ela era muito conhecida por ser uma jogadora extremamente alta para a época, se não me engano ela passava dos 1,90 m e ela era uma jogadora tipo assim, de muita força, muito de poder explosivo. Então ela ganhou muita notoriedade muito rápido. Ela também vem desses college sports assim, tipo, ela foi descoberta em uma faculdade e depois se mudou para outra onde tinha mais investimento e mais infraestrutura. E ela foi crescendo nesse mundo até ela até se tornar uma jogadora olímpica. E foi justamente nesses anos, tipo, de meados dos anos 1980, que aconteceu uma tragédia, né? Que ela basicamente faleceu durante uma partida. Sim, foi algo que mexeu muito com o mundo do vôlei da época, porque ela era uma atleta de muita expressão. A Olimpíada tinha acabado de ser nos Estados Unidos em 84, então ela já estava muito famosa, estava jogando no Japão, tinha começado os primeiros jogadores sendo exportados para fora, assim, começar a jogar fora. Ela jogava no Japão na época e infelizmente ela faleceu durante a partida, durante o jogo em 1986, lembrei agora. Então é um marco muito forte, que é uma jogadora afro-americana que faleceu durante o jogo, que era um símbolo do esporte por ser mais alta, por ter introduzido um jogo mais de força, porque o esporte feminino, o vôlei feminino, teve muitas fases de jogo, enquanto nessa época o esporte masculino estava numa fase de jogadores não tão altos quanto são hoje em dia, mas mais habilidosos. O vôlei feminino teve uma fase assim de super jogadoras. Tá voltando um pouco agora, uma época de super opostas que a gente tem hoje aí, que não vou abordar tanto essa parte técnica, mas aí a gente pega o Gonu da Itália, o Tropovo da Itália também, essas duas só dão um taca no Brasil. A gente pega a Vargas também, que é naturalmente cubana, mas naturalizada no United de Turquia. Então a gente tem uma fase, ela foi uma precursora de jogadores que estão chegando hoje em dia nessa mais alta estatura, de mais força. Então realmente era um marco e foi muito triste ter acontecido. E moveu bastante dentro do mundo do vôlei também, gerou diversas reverberações, vamos dizer assim, com a palavra bonita. E nem só dentro do mundo do vôlei, mas também dentro do mundo tipo, do ativismo. Ela era uma pessoa muito reconhecida por nunca se calar, né? Então ela falava muito sobre a questão igualitária, tipo, de gênero, de raça. Ela sempre falou isso dentro e fora das quadras, então foi uma perda muito grande para todos esses movimentos sociais também. Sim, agora a gente vai passar um pouquinho, estamos falando de movimento social, isso também é política, a gente quer entrar um pouco no contexto político amplo da coisa, né? Quando a gente está falando, principalmente, a gente está tratando aqui, né, uma visão dos Estados Unidos, então a gente vai tratar como eles se relacionavam com o bloco socialista, com o vôlei cubano, com o vôlei soviético. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Primeiramente, falando que o vôlei cubano, durante essa época de 1990, mais ou menos, ela era simplesmente absurda. Não tinha quem conseguisse bater de frente, todas as vitórias eram absolutas. Jogadoras muito icônicas, como a Mireia, da Cubana, de Cuba, todas foram tricampeãs olímpicas seguidas, ganharam 2 mundiais também, se eu não me engano, durante esse período. Então, realmente foi inigualável. E durante o período de Guerra Fria, de polarização fim da Guerra Fria ainda por cima, foi uma força de que Cuba já estava sendo discriminada pelos Estados Unidos há muito tempo já nessa época. Completamente. Já não estava sendo mais tratado como um país legítimo, já sofria com sanções econômicas, já sofria com discriminação. Então o vôlei cubano se mostrar muito superior a todo o resto do vôlei, principalmente no âmbito feminino que a gente está tratando aqui, não tem como deixar mais claro que o vôlei feminino ele é o grande porte do vôlei no mundo, assim, ele é mais reconhecido, as jogadoras são mais conhecidas, então é o palco estrelado do vôlei, é o vôlei feminino. Então Cuba estar dominando o esporte nessa época é muito forte. A gente não vai falar tanto do masculino aqui, porque no masculino, como a gente está tratando aqui de uma parte da América, o masculino que estava dominando nessa época era o vôlei italiano. Então, também o Brasil ganhou uma medalhinha de ouro, a primeira em 1992 no masculino. Mas falando aqui sobre como estava sendo essa dominância, a relação entre Cuba e Estados Unidos, principalmente pelo todo o contexto de Guerra Fria, todo o contexto de que Cuba era tratado como um subpaís. Sim. Já naquela época, mais ainda do que é hoje, tudo essas questões. Não, imagina, né, pra tipo, uma ilha que é Cuba, basicamente, tipo, só uma ilhazinha assim. Imagina conseguir você bater de frente com os Estados Unidos, que já tava te fudendo, grandão, fazia tempo. Tipo assim, imagina que gostoso você poder chegar e esfregar 3 medalhas olímpicas consecutivas na cara de quem, tipo, Dos inventores do esporte. É sempre muito legal. É um sentimento muito parecido de quando qualquer nação emergente, qualquer país desenvolvido ganha dos Estados Unidos no basquete. Nossa. E Cuba não só ganhou, como dominou uma década inteira de bola. Óbvio, Cuba agora decaiu muito o rendimento no feminino e no masculino, em ambos os naipes, mas ainda assim é muita expressão. Todo mundo lembra dessa época de Cuba, por mais que não seja vivo. Todo mundo que conhece o esporte sabe que Cuba teve essa dominância, inspirou muitas jogadoras nossas aqui do Brasil. Quando a gente pega jogadores das nossas gerações,
bicampeãs olímpicas de 2008 e 2012, você vai ver que muitas delas vão falar que tem inspiração em jogadoras cubanas, porque era uma mudança de estilo. O vôlei estadunidense sempre foi um vôlei muito plástico, um vôlei muito de volume. Tipo, elas jogam na base da defesa, jogam na base do volume. O vôlei feminino em geral, mas o vôlei feminino cubano, ele era muito forte. De potência. Ele era um vôlei de potência. As jogadoras tinham alcances muito altos, tinham alcances de 3,75 m, assim, o que é... Pensa, a rede do vôlei feminino tem 2,24 m, elas pulando alturas maiores, com alcances muito maiores que os jogadores do próprio masculino. Se você for analisar, tipo, o quanto que isso é passar da rede, você passa tranquilamente o torso inteiro, passa quase a cintura, assim, da rede. Pensa na rede do feminino, da por cima, do masculino já é um alcance surreal, assim. Sim, sim. Então, elas eram um vôlei de muita potência, então foi muito uma questão de mudança de estilo. Os Estados Unidos, né, a gente pode fazer essa analogia, essa comparação no estilo político e no estilo da quadra. Os Estados Unidos, ele sempre se postou como uma potência política, como o grande dominante do mercado, então ele é muito plástico, muito constante, muito sempre se apresentando como dominante. Enquanto Cuba é uma nação emergente, uma nação que tem que se provar. E como você se prova? Com força. Então a filosofia política se transpuzia na quadra, aparecia na quadra. As jogadoras cubanas, elas tinham jogar na força, elas jogavam melhor na força, jogavam na porrada. Enquanto as estadunidenses, elas sempre jogaram no chão, na defesa, no volume de jogo. Então é o jeito de estilo de jogo delas, realmente. Sobre também, né, falando sobre estilos e política em si, vamos falar um pouquinho do nosso grande Brasil, que está no continente americano. Ó, não dá para deixar a gente falar sobre vôlei sem falar um pouquinho do Brasil. Agora que a gente falou, né, sobre implicâncias da Guerra Fria, das diferentes políticas entre Cuba, vamos falar um pouquinho sobre como o Brasil influenciou o esporte, influencia até hoje. Não só em questão técnica, mas o Brasil quase que inventou o voleibol de praia. Também. O Brasil tem um estilo próprio, foi desenvolvido aqui. O vôlei praia não existe justamente só por causa do Brasil, que existiam praias em outros lugares do mundo, as pessoas falaram, se a gente pôr uma rede aqui e jogar vai dar certo, então não só a gente pensou nisso, mas o vôlei brasileiro é muito característico isso. Nós somos campeões múltiplas vezes já no vôlei praia, até antes de ganhar no masculino novamente. Então, ganhar no masculino, né, medalha de ouro no quadro. Então, a gente é uma potência no vôlei praia, foi criando esse estilo, além de toda a dominância que o Brasil teve nos anos 2000, né? Quando a gente pega para falar, é legal pensar nisso, nas dominâncias que esse esporte já teve. Indo para o âmbito masculino, né, que é onde o Brasil mais dominou, no feminino também mais fim da década. O Brasil ganhou todos os mundiais de 2000 até 2010 no vôlei masculino, ganhou a medalha de 2004 e no vôlei feminino ganhou 2 ouros seguidos, enquanto ganhava prata, se não me engano, nos mundiais. Então, o Brasil ganhou muito. Bom, voltando de onde a gente estava, um leve breakzinho. Por que eu tô falando do Bernardinho? Porque ele é um grande símbolo do vôlei brasileiro, né? Agora, saindo de uma parte tão política, mas entrando em símbolos do esporte que são importantes para o desenvolvimento de uma modalidade, o Bernardinho foi o grande ponto. Porque ele foi técnico da seleção feminina, e depois tornou técnico da seleção masculina e encontrou todo aquele processo. E isso levou, né? Foi uma troca de técnicos que a gente teve. O Zé Roberto, que é o grande técnico da história da seleção feminina, bicampeão olímpico, múltiplas vezes chegando longe com a seleção feminina, já era o treinador do masculino, e a gente tem essa troca do Bernardinho do masculino e o Zé Roberto do feminino dando certo. Mostra que essa mudança de estilo foi meio que necessária para cada um dos nossos naipes para ser a potência que o Brasil é, e o quão legal é. Bordãozão, gibaneles, isso é uma importância para o desenvolvimento do esporte. É uma questão política. O vôlei ter sido popularizado num país que o futebol é a grande marca do Brasil. Sim. O vôlei foi popularizado antes do basquete mesmo, justamente pelo sucesso brasileiro que a gente teve. Não, e é na mesma pegada que tipo, foi popularizado o vôlei em Cuba, que foi com esse sentimento de nacionalismo, esse sentimento de que orgulho do meu país, que eu quero jogar. Tanto que, por exemplo, se a gente trazer para momentos mais recentes, na Olimpíada de 2020, se eu não me engano, 2020, né? Eu não consigo explicar o quanto que as quadras de vôlei encheram depois daquelas Olimpíadas. Tipo, falando por mim, que treinava na minha cidade mesmo, nossa, era ridículo ver o quanto que aumentava de semana a semana o quanto das pessoas. Daí você perguntava, por que você tá querendo, tipo, treinar? Porque eu vi nas Olimpíadas. Porque eu vi um anime. Por que isso? Por que aquilo? A Olimpíada de 2021, vulgo 2020, combinou vários fatores que o esporte popularizava. O Brasil teve um desempenho abaixo, então foi muito essa inspiração de tá todo mundo em casa vendo, e a nossa seleção que tem dominado o esporte teve um desempenho no masculino de não pegar medalha, sendo que o vôlei masculino brasileiro medalhou de 2000 até 2020, que foi o último ano que o vôlei masculino não medalhou, e o vôlei feminino foi vice-campeão. Então foi muito esse impacto, tava todo mundo em casa assistindo, todo mundo viu essa Olimpíada de 2020, foi surreal, a popularização assistir no YouTube, foi toda uma revolução da coisa,
estar dentro daquela Olimpíada de 2021 assistindo. Então a gente presenciou o vôlei masculino, o vôlei feminino com muito nome, indo abaixo do que a gente esperava deles. Então acho que dá essa motivação nas pessoas, a gente quer jogar pelo meu país. Além, né, que a Carta trouxe muito bem o anime. O Japão, ele é uma nação muito importante para o desenvolvimento do vôlei também. A gente não entrou tanto em detalhe aqui por não ser nosso foco, ser o continente americano, mas o Japão, além de ser um precursor do esporte, ter um estilo muito peculiar, e quando a gente fala dos Estados Unidos de defesa, o Japão é isso elevado à 10ª. O Japão é 300 vezes mais dos Estados Unidos quando a gente está falando de defesa e volume de jogo. Então eles têm um estilo muito resiliente, que se compara bastante a nações emergentes, né? Que o Japão já não é mais uma nação emergente, mas ele teve essa característica por muito tempo, ainda tem. E tem um anime muito popular que as pessoas assistiram, que é Haikyuu, que técnica, eu não sei explicar se é a palavra certa para voleibol em japonês. Só que tipo, da versão não tão americanizada. Entendi. Então é isso. Então teve toda essa importância e todo mundo viu. Todo mundo fez muita parte do marketing do vôlei, as Olimpíadas 2021. Nossa, muito. No metrô do Japão, óbvio, tava na época de pandemia, então só tinha as propagandas lá, não tinha as pessoas usando. Sim. Mas foi muito, muito famoso nessa época que a gente realmente conseguiu presenciar e por isso encheu essas quadras depois. O vôlei se tornou ainda mais popular e hoje em dia ele está numa época de muita popularidade do esporte, mesmo com as nossas seleções muito abaixo do que elas geralmente são. Não, feminino. O feminino ainda tá em segundo no ranking, é só que a Itália tá mesmo numa geração espetacular. Então o feminino ainda tá, mas o masculino está muito abaixo. Ainda assim, a gente vem encontrando o esporte se popularizando com homens e perdendo muito da estigma que tinha em relação com o público masculino aqui dentro do Brasil. Outra coisa, tipo, que é muito curioso ver também ainda sobre esse aspecto que a gente falou, tipo, ideológico, é que o Japão também segue a mesma lógica dos Estados Unidos de apostar em atletas que saem direto de universidades, que saem do ensino médio, que é onde tem muito incentivo ao esporte. Pô, todo ano eles têm, tipo, os campeonatos nacionais, que é onde toda escola quer estar para conseguir ter destaque, para conseguir ter incentivo, para conseguir ter verba para o próximo ano. Sim. A gente consegue ver bastante essa diferença nas idades das seleções, tanto americana quanto do Japão. São sempre jogadores de 22 anos, 23 anos, são jogadores que passaram por um tempo na faculdade, passaram por um tempo de desenvolvimento antes de chegarem na seleção. Enquanto no Brasil a gente vê essa diferença. A gente vê jogadores chegando na seleção principal com 18 anos, 19 anos. Então, porque a gente não tem essa etapa do college, não tem essa etapa da universidade que nem tem em outros países. Então é legal ver bastante essa disparidade que vem muito da política de desenvolvimento esportivo dentro de cada um desses países. São países com muito mais investimento no esporte, enquanto o Brasil não tem essa questão. Os Estados Unidos têm esse investimento muito robusto no esporte pela competição com a União Soviética. Foi uma batalha de ideologia esportiva, ideologia dos países aplicada dentro da quadra, em todas as modalidades, através de um investimento pesado. Pode-se dizer, entre muitas aspas, que os Estados Unidos ganhou essa batalha da União Soviética e os Estados Unidos perdurou. Sim. Mas a Rússia foi um grande rival dos Estados Unidos sempre no vôlei, assim como o Brasil. Eu diria que as 4 principais seleções da história do vôlei são o Brasil, os Estados Unidos, a Rússia e a Itália. Quando a gente pega em ambos os naipes, quer dizer, no naipe feminino a Itália sai, e fica a Rússia, Estados Unidos, Brasil e a Itália e Cuba. Quando a gente pega a história do feminino e a história do masculino, você sempre encontra esses 3 fatores em comum. O Brasil, que foi uma nação extremamente influenciada politicamente pelo bloco americano, pelo bloco capitalista durante a Guerra Fria. A União Soviética / Rússia, que é um grande rival, principalmente pela filosofia que eles aplicavam, que a Rússia tem essa filosofia política e de poder e de esporte, né, que a gente fala de jogar na força. A Rússia também sempre teve muita característica de jogadores muito altos, jogadoras muito altas, com nomes muito importantes. Pô, se você quiser pesquisar, a Gamova, assim, que é a grande ponteira da história da Rússia, que todo mundo vai encontrar uns 18 mil vídeos falando que ela odiava o Brasil. Sim. Mas querendo ou não, todo mundo teve, tipo, sempre teve uma competitividade muito grande entre esses 4 países, assim. E eu acredito que vai continuar tendo também por inúmeras questões, mas principalmente por conta do investimento, do desenvolvimento de cada uma dessas nações. Mas essencialmente, tipo, é uma coisa muito histórica também, tipo, e sempre remonta justamente a essa mesma época que a gente comenta, que é a década de 80, 90, essa transição para os anos 2000 é sempre nessa faixa. Época, sim, foi nessa época que a gente pega essas 4 seleções que eu falei, não é o foco, só pra gente finalizar nosso argumento aqui, a Itália, nos anos 90, década de 90, com o time masculino, foi tricampeão mundial, mas nunca ganharam a medalha olímpica. Nunca ganharam ouro olímpico. A Itália nunca foi campeã olímpica, mesmo sendo, hoje em dia, pentacampeão mundial. Sim. A Itália hoje em dia é a pentacampeã mundial no masculino, bicampeão mundial no feminino, que nunca tinha ganhado no mundial, nunca tinha ganhado a medalha olímpica, a Itália feminina, e ganhou agora nesse mundo.
Então a gente vai encontrando essas dominâncias. Cuba foi tricampeã olímpica, bicampeã mundial de uma vez e depois não ganhou mais. Então tem esses hiatos grandes que a gente vai encontrando por essas seleções estarem em fases dentro do país de desenvolvimento. Por exemplo, Cuba diminuiu muito essa força do esporte quando pararam de lutar. Cuba ficou num estado tão inibido não, né? Tão escondido politicamente pelas sanções dos Estados Unidos, pela grande pressão ideológica, que eles não têm mais a potência de conseguir investir no esporte. Eles perdem atletas para serem nacionalizados por outras seleções que conseguem oferecer esse dinheiro porque elas não têm essa posição. Então, já embarcando aqui para nossas considerações finais, o vôlei traz muito esse lado político, a gente consegue enxergar também, de como o escopo político do mundo, das Américas, principalmente falando de Cuba, Brasil e Estados Unidos, influencia a forma que esses países pensam no esporte, influencia a forma que o vôlei é tratado. Cuba é o melhor exemplo para isso. Cuba hoje em dia perde atletas muito bons por não ter mais a capacidade que tinha antes de investimento, o apoio que tinha, por exemplo, de uma União Soviética por trás, e acaba não tendo esse protagonismo que tinha na década de 90, no início dos 2000, quando os Estados Unidos, por ainda se manter nessa posição de hegemonia, continua se apresentando como um grande figurante do esporte até hoje. Foi medalha de bronze no masculino nas Olimpíadas de Paris, medalha de prata no feminino nas Olimpíadas de Paris, medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio com o feminino, mas no masculino não medalhou, graças a Deus. Mas então, só pra gente estar fechando aqui, é isso, a gente quis trazer um pouco de como o vôlei foi desenvolvido, a sua história e todo o envolvimento político nas grandes nações aqui da América que participaram desse esporte, que foi o Brasil, Estados Unidos e Cuba. E muito se fala sobre como o futebol tem um papel muito político, como o basquete tem um papel muito político, mas é muito engraçado ver que o vôlei, mesmo com tantos fãs ao redor do mundo, muita gente não sabe, por exemplo, que ele foi criado na época da guerra, o quanto que ele teve papel ideológico durante a Guerra Fria, como uma extensão dela mesmo, como que essa questão que o Bruno trouxe também, de o país Cuba perder muitos atletas, justamente por não ter incentivo financeiro suficiente para mantê-los no país. São todas coisas assim que, se você analisa de uma forma política, é muito nítido que tá lá. Só que não são coisas que as pessoas veem. E é muito bizarro isso. As pessoas perdem muito do que tá por trás desse esporte por não se interessarem o suficiente. A gente, por gostar muito, por praticar há muitos anos, a Renata pratica uns 14 anos o esporte. 14 anos esse ano. Eu já devo estar praticando há uns 5 também, que eu acho que eu jogo vôlei. Então é muito tempo que a gente pratica o esporte, muito tempo da nossa vida dedicado. E a gente acaba entrando mais nas nuances da coisa e vê o quão importante foi pro desenvolvimento social dentro dos Estados Unidos e também pro desenvolvimento da América em geral. Como o esporte, um segundo protagonista do Brasil, foi muito legal de ver. Após um Brasil muito dominante no futebol, que veio decaindo a performance, foi um vôlei ascendente. O Brasil masculino, principalmente, quando a gente pega o futebol masculino e o vôlei masculino, eles tiveram curvas de desenvolvimento separadas. O futebol masculino estava em cima, enquanto o vôlei estava começando a subir. E eles tiveram essa disparidade. O vôlei continuou subindo. O vôlei masculino, se não me engano, o Brasil foi número 1 no ranking até 2020. Começou a deixar esse número no ranking depois da Olimpíada de 2020. Então foi muito essa dominância, enquanto o futebol perdeu esse protagonismo no cenário internacional. O Brasil parou de ganhar título. O Brasil ganha uma Olimpíada em 2016, as Olimpíadas no fute tem muito menos pressão do que a Olimpíada no vôlei. Tanto que se você for ver quem quer assistir a Olimpíada de futebol, pelo menos aqui no Brasil, são só as pessoas que são muito fãs de futebol. Sim. Se não for em Copa do Mundo, ninguém quer nem saber. Exato. A Olimpíada masculina, principalmente, só pode atleta sub-23. Enquanto a Olimpíada do vôlei, ela é o grande mousse do esporte. Depois do Mundial, a Olimpíada é o grande título expressivo. Todo atleta do vôlei que joga pela seleção quer ser campeão olímpico. Então a gente trouxe aqui todas essas importâncias por trás desse desejo da pessoa. O que está acontecendo? Qual que é o cenário internacional que proporciona isso? Qual que é o cenário interno que proporciona um país conseguir ser campeão? Como que os Estados Unidos foi tricampeão olímpico? Como que o Kurt Killer ele é 5 vezes medalhista olímpico? Então que o técnico não ganha medalha, mas como que ele é 5 vezes campeão olímpico em diversas posições na praia? Por causa do quê? Por causa de um cenário que os Estados Unidos investia muito. Então o que a gente quis trazer aqui no geral é essa apresentação de como o vôlei tem um lado por trás. Não é só, vamos socar a bola no chão depois de pular a 3,50 m. Não é Obviamente, isso. Isso é muito legal também. Isso é muito divertido, mas o por trás do porquê que um atleta é capacitado de fazer isso em alto nível tem muito interesse. Então, para finalizar, é mais isso. Obrigado, esse foi o nosso primeiro episódio que a gente quis trazer aqui para iniciar falando um pouquinho sobre a história do esporte. É isso. Tchau, tchau.